Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Peter, do canal Peter Sad Soul, e hoje eu vim falar com vocês sobre uma coisa bem interessante, na verdade, que eu acho que muita gente nem pensa sobre, que os nativos da língua inglesa também cometem deslizes, erros. Eu coloco erros entre aspas, porque como a língua é viva, principalmente a língua falada, ela muda, ela se transforma com as pessoas. Então, na verdade, o que nós estamos classificando como erro seria o que não se encaixa na norma padrão da língua, tá? Então, diríamos, a maioria das pessoas diria que são erros, tá? Mas vamos tratar aqui como deslizes. Eu vou listar para vocês, a gente vai discutir 11 desses erros que os nativos cometem. Eu vou falar para vocês principalmente dos canadenses, porque por eu ser naturalizado canadense, por eu viver no Canadá desde 2014, eu convivo com os canadenses, então eu sempre estou percebendo o que está rolando e também por trabalhar em ambiente corporativo, a gente acaba pegando alguns deslizes das pessoas. Então vamos começar com o primeiro deslize. E também deixar bem claro que não estou descaracterizando, não estou falando que as pessoas cometem erros. Apenas é uma maneira de deixar você mais confortável em falar inglês. Você que está aprendendo a falar inglês agora, você que tem um domínio, mas tem um pouco de vergonha de falar inglês, isso é para que você se sinta mais confortável. Ninguém é perfeito. Então, todos nós vamos cometer erros, todos nós cometemos erros. Então, vamos lá para o nosso primeiro erro, começando aqui com it's versus its. Peraí. Então, o primeiro it's que a gente vai falar é o it apostrophe s, que é nada mais nada menos do que a contração do it has ou it is, né? Então, o it is, por exemplo, se você usa a forma contraída, é it's, contraída. Também pode ser o it apostrophe s, it has. Então pode ser a contração tanto de um quanto do outro. E o it, que é sem apostrophe, ele é o possessivo. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seu, sua, mas se referindo a algo. Vamos para alguns exemplos que aí vocês vão entender melhor. Primeiro, it's raining a lot today. It's raining a lot today. Esse it's, it apostrophe s é o it is. Então, está chovendo muito hoje. Então, essa é a forma correta. O outro exemplo, por exemplo, com it has, seria it's hired 100 employees. Então, a empresa, né, it, the company, substituindo a empresa por it, it's hired 100 employees. Então, contrataram-se, né, digamos assim, 100 empregados, ou a empresa contratou 100 empregados, tá? Nesse caso, nesses dois casos que eu falei, a gente pode usar o it apostrophe s. Porém, quando eu vou falar de possessivo, eu tenho que usar o it. Então, exemplo, the company has its policies. Então, a empresa tem suas políticas. Esse it aqui, ele não tem apostrophe. Então, it's tudo junto. O que acontece é que os nativos não usam o it, eles usam it apostrophe s, que é o que eles mais conhecem, porque eles ouvem muito, né? Pelo menos é o que eu acho. Então eles escrevem, ao invés de escrever o it sem apostrophe, eles colocam o apostrophe. Então nessa frase eles falariam assim, eles escreveriam assim: The company has its policies, com apostrophe, que é errado, né? De acordo com a norma padrão, seria o it sem apostrophe. Outro exemplo, France honors its commitments. Então, a França honra seus compromissos. Então, esse seria também sem apostrophe, seria o its, porque ele é seus compromissos. É o possessivo de uma coisa, de um lugar, tá? Que não seja uma pessoa. O que acontece é que as pessoas realmente confundem, ninguém usa, e é uma coisa engraçada, porque 95% das pessoas com quem eu convivo, né, não usa o
it's, esse it's sem apóstrofe, o possessivo, eles usam it apóstrofe s para essas frases. Isso é bem comum em e-mails, e são pessoas que têm nível de escolaridade alto. Então é uma coisa engraçada, inclusive é uma coisa que eu, antes de viver no Canadá, não tinha percebido, e aqui eu comecei a perceber, eu falei, tem alguma coisa errada. E isso acontece. Vamos para o número 2. Número 2 é o there, there. Bom, os três têm a mesma pronúncia e eu acho que talvez por isso que as pessoas confundam os três, tá? Então, qual que é a diferença? Então, esse there aqui, ele é o de lá, tá? Então, esse there é lá. Temos também o there, que é o possessivo, né? É o possessive, que significa seu, suas, suas, se referindo a they, eles, né? Ou elas. Também temos o their, que é o they are, que é a contração, que essa palavra é péssima, né? Mas é o jeito curto de falar they are there. Então vamos lá para os exemplos. Número 1, I work there. Então, apontando ali para aquela empresa, aquele prédio, I work there. Então, eu trabalho lá, tá? Então, esse there é o de lá. Segundo, these guys bring their food to work every day. Então, esses caras, essas pessoas, trazem suas comidas para o trabalho todo dia, tá? Então, eles trazem a comida deles, né? Então, esse there se referindo ao possessivo de eles ou elas. E o terceiro, they're really rich. Então, eles são muito ricos. Então, esse there é o curto, a forma curta de they are, tá? E eu acho que essa confusão acontece porque o som é muito parecido. Então, o erro seria de usar, por exemplo, there de possessivo para they are, na forma de they are contraído ou mais curto. Então eles cometem esse erro também bastante. Então, por exemplo, they're really rich com o there de possessivo no lugar do there, que é um pouquinho bizarro, mas acontece. Vamos para o número 3. Número 3 é o your versus you are, que é parecido com o anterior. Que é, o que é? O your é o seu e sua, né? Se referindo a você, né? Possessivo. E o your, que é a forma curta de you are. Então, your é a forma curta de you are, você é, né? O verb to be. Exemplo. Your smile is beautiful. Então, seu sorriso é bonito. Seu, se referindo a você. E you're so smart. Então, você é tão inteligente, tão esperto. Então, qual que é o erro? É o erro de, ao invés de usar o your, né, o you are, que é a forma curta do you are, o your, usa-se o your de possessivo. Então, you're so smart, na hora de escrever. Então, na hora de falar, não tem erro, né? Você não percebe, porque a pronúncia é exatamente a mesma. Mesmo questão do número 2 que a gente falou, que os três têm a mesma pronúncia. Aqui também os dois têm. Então, por essa questão, acredito que na hora de escrever, as pessoas se confundam. Número 4. Should have, could have, versus should have, could have. Aí é uma banana que, pra gente entender, eu vou tentar fazer vocês entenderem, tá? Que é um pouquinho complexo. Então vamos lá. O que é should have? Né? Should have, traduzindo, seria o deveria ter. E existe uma contração do should have. Então eu posso pegar uma forma curta, né? O should, you have, e juntar, ficaria should have, que é o should apóstrofe VE. Só que, pelo som, se você prestar atenção, quando eu falo should have, que é a forma curta do should have fica parecido com should of, que é o OF, né? Que não faz sentido nenhum, né? Quando você escreve ou quando você pensa,
porque esse of, né, que eles colocaram na forma escrita, não corresponde a have. Vamos ver um exemplo que eu acho que fica mais claro. I should have studied French when I was younger. Então, esse I should have studied French seria eu deveria ter estudado francês quando eu era mais jovem. Então, esse should have é a forma mais curta de should have, certo? Então, nunca poderia usar uma frase assim, ou escrever essa frase desse jeito. I should have studied French. Então, isso não existe, mas porque o som desse apostrophe VE parece o som de of, muitas pessoas escrevem I should have studied French desse jeito, que também não é bonito, tá, gente? Mas acontece. E pode acontecer também com could, que eu dei o exemplo no começo. I could have saved more, but I didn't. Então, I could have saved more money, but I didn't. Então, esse could have, também a pessoa escreve could have saved more. Bizarro. Número 5. Não é número 10, é número 5. Que é... Bom, nesse gancho do should have, né? Do should have, tem o should have. O que você tem que usar? Pensa comigo. Eu deveria ter feito alguma coisa. Então, esse feito é o que? É um particípio, né? Que a gente chama em inglês past participle. Que quando você aprende inglês, você tem aquela tabelinha que tem 3 colunas, certo? Então, vamos supor, o verbo drive, irregular. No passado é o quê? Drove. No particípio, past participle, driven. Tá aí tudo bem, certo? Outro exemplo. Go, went, gone. Tá aí tudo bem também. Então, quando você vai memorizar os verbos, principalmente os irregulares, até porque os irregulares é a mesma coisa, né? Você decora, memoriza essas três colunas, né? Então, se eu vou falar eu deveria ter ido a algum lugar, eu deveria ter ido lá, por exemplo. Eu vou usar o quê? I should have gone there. I should have gone there. Então, eu deveria ter ido lá. O que acontece é que algumas pessoas, e de novo, isso acontece com pessoas que têm formação superior, pessoas que trabalham em empresa. Na hora de falar, esse não é só no escrito, mas também na hora da fala, ao invés de falar I should have gone, fala I should have went. Então, em vez de usar o particípio, eles usam o passado, querida. Então, assim, você aí fica se culpando e tem gente que fala I should have went. Ou I should have did, né? Que também fica péssimo. Ou como Bon Jovi, nosso Bon Jovi diria, I should have drove all night também, né? Vamos combinar, pra quem conhece essa música sabe. Mas aí tem a licença poética, tem outras coisas envolvidas, a gente dá um perdão pro nosso querido Bon Jovi, tá? Vamos agora para o número 6. Então, esse é bem comum também. E, na verdade, eu acho que esse é um dos mais comuns. Então, esse é o there is versus there are. Tá? E também acontece no passado com there was, com there were. O que é o there is? É o há ou tem. Quando tem alguma coisa, ou há alguma coisa, há algo, né? E o there are, a mesma coisa, só que um é singular, there is, there was, singular, e there are, there were, plural, né? Eu não falo countable and uncountable porque eu acho uma palhaçada, né? Eu acho mais fácil falar que é singular e plural porque é mais fácil de memorizar, tá? Então não me venham com essa chatice. Vamos usar um exemplo. At a party, tô numa festa e eu faço um comentário. There's so much food here. Então, tem muita comida aqui, né? There's so much food here. E eu também posso fazer o mesmo comentário nessa festa. There are so many people here. Ou seja, tem muita gente, muitas pessoas aqui. Então, o primeiro, there's so much food here, é singular. Então, there's. E o segundo, there are so many people here, é plural. Então, there are. O que acontece? Esse there are so many people here, o plural, a grande maioria dos nativos não usa. Tanto na fala quanto na escrita. Então, ao invés de falar there are so many people here, as pessoas falam there's so many people here.
Então elas usam a forma do singular no plural. Tá, querida? Número 7. Esse também bastante comum, tanto na hora de falar quanto na hora de escrever, é o fewer versus less, tá? Tô pegando um pouco, né? Um pouco, como é, achando pelo em ovo aqui, mas o less, os dois, na verdade, em português, é menos, né? Não tem menos, nem menos, menos, nem menos, dá menos para tudo, para os dois. Mas o less, ele é para singular e o fewer é para plural. Mesma coisa que eu já disse antes, não vou falar de countable and uncountable, porque eu acho ridículo, para explicar, tá? Não que eu acho ridículo, mas para explicar é mais fácil. É interessante que em português só tem o menos, né? Como eu já falei, então um exemplo. Aquele amigo que frequenta a sua casa, sabe? Sempre reclama, ele vai chegar um dia e fala, There's less food here today. Então, tem menos comida. Nesse caso, less está corretíssimo, porque é singular comida. Agora, there are fewer options to choose from. Então, tem menos opções para se escolher, ou para escolher. Então, nesse caso, eu não poderia usar o there are less options ou there's less options. Vou juntar dois num só. Mas as pessoas usam less para tudo. Então, ao invés de usar less e fewer, se usa less para tudo. Então, less options, less people. Em vez de falar fewer options, fewer people, tudo que é plural usa fewer, não acontece, nem na fala, nem na escrita, tá? Número 8. Também um pouquinho achando pelo em ovo, number versus amount, tá? O que é amount? Amount é quantidade, só que é usado no singular, tá? E number é plural. Então, eu não posso falar quantidade, em português é quantidade para tudo, né? Então a gente fala quantidade de pessoas, quantidade de dinheiro, mas em inglês, na verdade, a gente teria que usar amount para singular e number para plural. Vamos entender. Vamos falar da nossa diva Rihanna. The amount of money Rihanna makes is huge. Então, a quantidade de dinheiro que a Rihanna ganha é imensa. Então, aí, ok, usar amount. Agora, the number of people that go to her concerts is also huge. Então, o número de pessoas. Então, ao invés de falar the amount of people, você vai usar aí the number of people. Na hora de falar e na hora de escrever, as pessoas usam amount para tudo, tanto singular quanto plural. Aí você vai me perguntar, nossa, mas assim, se as pessoas usam, então eu vou usar amount para tudo. Sim. Na hora de falar, eu acho que não tem problema, mas é bom sempre aprender o inglês padrão para que você consiga escrever uma coisa um pouquinho mais elaborada. Se você vai estudar uma universidade e tal, é bom você, né, seguir a norma padrão, porque é onde as pessoas se guiam, né, tanto no português como no inglês e qualquer outra língua, né. Número 9, estamos quase no final, é não tão comum em meios de business corporativos, mas é mais comum nas ruas, mais informal, digamos assim, que existe uma regra, né, que só se pode ter uma negação na frase. Então, se eu estou numa festa, tá? Era party again. I don't know anybody here. Então, aqui estaria correto. Então, I don't know anybody here, que é eu não conheço ninguém. Em português a gente faz, porque o não e o ninguém são negativos. A gente usa os dois numa frase. Em inglês não poderia. Então era I don't know anybody here. Ou I know nobody here. I know no one here. Então, eu conheço ninguém. Então, eu posso usar um ou outro. O que não pode é usar os dois. Então, I don't know nobody here. I don't know no one here. Então, esse eu estou usando duas vezes a negação. Seria errado, mas acontece principalmente na fala e não é tão comum em meios acadêmicos ou em business, etc. É mais comum nas ruas, é mais bem, na verdade é bem informal, tá? E número 10, estamos quase no final. Esse aqui é interessante e eu acho que esse é bem comum também, tá? Exemplo,
Me and my friend went to Costco last week. Tá? O que a gente aprende em inglês? Que I, you, he, she, it, we, you, they são sujeitos, são usados antes do verbo. Depois do verbo, a gente usa me, you, him, her, it, us, you, them, que é o objeto, né? Depois do verbo. Só que, quando você vai formar uma frase que está falando meu amigo e eu e meu amigo, você não poderia usar me, né? Então vamos lá, é a mesma coisa do para mim comer. Não a mesma coisa, mas é nesse sentido, tá? Então assim, em vez de falar me and my friend went to Costco last week. Então, eu e meu amigo fomos ao Costco last week. Costco é um supermercado, uma rede de mercadões, tá? Eu teria que falar o quê? My friend and I went to Costco last week. Então eu tenho que usar, ao invés do me, eu tenho que usar o I, porque é sujeito. E também tem uma regra que eu deveria usar primeiro a outras pessoas, depois eu. Então, em vez de falar I and my friend, eu falo my friend and I. É uma regra que soa muito melhor aos ouvidos e deixa, né, você dá prioridade para outra pessoa. Então, outras pessoas começam e depois vem você. Então, my friend and I, my mother and I, my father and I, whatever, tá? Não my friend and me or me and my friend, tá? Mas isso é muito comum na fala, tá? As pessoas falam muito, oh, me and my friend went there, we did this and that. Muito comum, mas de acordo com a norma padrão, não está certo. E o número 11, que é o último, esse não é tão comum em meio acadêmico e em business, em corporações, empresas, tá? Mas é muito comum, é muito informal, parecido com aquele que eu tinha falado antes, do I don't know nobody, dos negativos, mas ele é usado muito informalmente nas ruas, tá? Mas em meio acadêmico, meio corporativo, de novo, não é usado, tá? De forma nenhuma, na verdade. Então vamos lá. É o we was versus we were. Então a gente aprende que o verbo to be no passado é o quê? I was, you were, he, she, it was, we, you, they were, certo? Então, se eu tô falando we, eu tenho que falar we were talking about that. We were talking about that the other day, né? Nós estávamos falando sobre isso, a gente estava falando sobre isso, ao invés de we was talking about it. Só que acontece das pessoas não usarem were e usarem was para todas as pessoas. Então, do verbo to be no passado. Então, ficaria como I was, you was, we was, etc. Não é tão comum, mas é bom saber que existe e que as pessoas cometem esse deslize, esse erro na hora de falar. E esses foram os 11 erros, né, comuns e alguns nem tão comuns assim também. Na minha experiência, vivendo no Canadá, sendo naturalizado e convivendo com nativos da língua. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês inscrevam-se aqui, me sigam porque eu vou postar bastante vídeo de dicas de inglês, tá? Então esse aqui foi meio que para dar um gostinho pra gente começar essa conversa e para vocês não se sentirem tão acuados, tão nervosos na hora de falar. Porque se todo mundo comete deslizes, erros na hora de falar, eles cometem, os nativos cometem, por que a gente fica se podando, fica se cobrando que a gente tem que ser perfeito? Não existe perfeição, tá? Então fale, se jogue, porque é assim que se aprende uma língua. Então vou continuar postando vídeos assim legais, vou começar a postar mais dicas e também vou começar a falar mais do Canadá, como é a minha experiência aqui, coisas de cultura canadense, coisas interessantes e muita dica de inglês legal para vocês, tá? Um grande abraço, um beijo e até mais!